é bem do conhecimento de todos. Fala-nos das obras realizadas por Salomão na construção do grande e majestoso templo. Mas, queridos, para ser sucinto nas minhas palavras, gostaria de não tecer qualquer outro comentário com relação àquela construção, mas queria me deter por alguns minutos sobre essas duas construções. Nós fizemos a leitura que no pórtico do templo, Hirão, que era o homem que trabalhava com cobre, ele construiu, sob a orientação de Salomão, 2 colunas no pórtico do templo. E eu, ao caminho, vinha pensando, meus queridos irmãos, o valor de uma coluna. Nessa construção, com certeza, Joel, quando construiu aqui, você construiu muitas colunas. E é evidente, meus queridos, que coluna, ela é construída para suportar peso. É bem verdade que algumas ficam expostas, e naturalmente que os que fazem o acabamento nas construções, eles procuram dar uma apresentação melhor, porque normalmente a coluna não oferece assim muita beleza, senão alguém que queira decorá-la para dar uma estética mais bonita. Mas a sua função, meus queridos irmãos, é somente suportar peso. Coluna não muda de posição. Coluna não se curva. Não faz muito tempo, no Rio de Janeiro, houve um acidente muito grande com um prédio de 22 andares, uma das colunas fraquejou e o prédio veio ao chão e morreu muita gente. Coluna, meus queridos irmãos, também não se constrói com material fraco. Tem que ser com material bom, que tenha consistência, que ofereça, irmãos, segurança. Isto é mais ou menos, irmãos, as características de uma coluna. A igreja aqui está completando 75 anos. Com certeza, os crentes mais antigos, aqueles que Deus tem conservado com vida, certamente nesta data, a sua mente volta a uma reminiscência lá atrás, pensando no começo desse trabalho, e até onde o Senhor Deus trouxe a igreja até aqui. Mas possivelmente vocês olhem aqui para a igreja e é possível que vocês descubram alguém com as cães brancas, já o rosto um pouquinho, já mostrando um pouco de velhice, mas você olha assim e diz, olha, este irmão, esta irmã, uma coluna na igreja. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estas 2 colunas construídas por Hirão, cujos nomes foram Jaquim e Boaz, nos diz a Bíblia, amados, que estas colunas foram construídas de cobre. Isto nos faz entender que estas colunas tinham brilho. Queridos, uma coluna na igreja tem uma vida espiritual que mostra a luz de Cristo brilhando na sua face. Com certeza vocês têm aqui colunas, que você olha assim, diz aquela irmãzinha, olha, desde o começo do trabalho, está aqui há 40, há 50 anos, não falta o círculo de oração, está nos cultos de doutrina, é uma ganhadora de almas, é uma verdadeira coluna na casa do Senhor Jesus. E que coisa linda, amados, quando nós encontramos estas colunas, que a nós ministros nos causa alegria, satisfação, porque estas colunas, irmãos, elas não mudam de posição, são esteios na casa do Senhor. E você pode confiá-las,
porque elas estão numa posição certa, suportando o peso, haja o que houver. Ela está nos pés do Senhor orando, está consagrando a vida, está buscando a graça de Deus, está orando pela igreja, está orando pelo ministério, está orando pelos novos convertidos, irmãos, porque uma coluna na igreja presta um serviço preciosíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Esta coluna tinha brilho, mas, irmãos queridos, o texto nos mostra, amados, que elas tinham também tamanho. Tinham 18 côvados de altura. Um côvado tem quase meio metro, né? 47 centímetros. Isso nos faz entender que as colunas tinham aproximadamente 9 metros de altura. Aleluia. Queridos, crente coluna na igreja não é crente anão. Aleluia. É crente cuja vida espiritual se faz ver na igreja do Senhor, porque eles têm uma posição definida. Aleluia. São pessoas que se sobressaem pelo seu testemunho, pela sua fidelidade, pela a sua sinceridade. Irmãos, se o pastor Joel Amâncio e Levi, irmãos que está aqui já há alguns anos, quisesse eles nomear quantas colunas tem esta igreja, certamente que eles teriam muitos nomes preciosos para dizer para vocês. Interessante é que algumas até, mesmo grandes, de uma posição firme, que estão, olha, suportando o peso no trabalho do Senhor, muitas delas nem aparecem sequer. São grandes, são fortes, mas estão quase que omissas. No trabalho do Senhor, meus irmãos, isto é normal. Desde os tempos de Paulo, lá, quando ele estava na igreja em Filipe, ele escreveu uma carta, irmãos, e ele fala de uns crentes cujos nomes não aparecem na Bíblia, mas estão escritos lá no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, com certeza, irmãos, estas colunas que têm brilho, estas colunas que têm tamanho, elas também têm firmeza. Amados, nós estamos experimentando um período, queridos, nós que temos um pouquinho mais de anos na casa do Senhor, irmãos, eu posso dizer a vocês que nós estamos vivendo dias que para mim, para a minha idade, a minha do Joel, que nós não víamos há 50 anos atrás, tantas coisas inebriantes, tantos coloridos e tantas promessas e tantas ilusões e tantos enganos com pessoas com Bíblia na mão. Irmãos, e quem não é coluna tem uma facilidade para mudar de lugar. Brilhou um pouco ali, corre para lá. Eu estou me lembrando, em 1955, 56, chegaram em São Paulo alguns irmãos da outra América, e eles faziam um trabalho bonito, eles construíram as tendas, e faziam lá um trabalho muito grande, segundo eles. E eu dirigi uma congregaçãozinha lá na zona norte de São Paulo, e o irmãozinho chegou para mim: irmão Zé Alberto, vamos no culto lá naquele lugar? Eu falei: meu filho, fazer o quê? O que é que eu vou ver lá naquele lugar? Porque tudo que a minha alma precisava, Jesus me deu aqui. Aleluia! Jesus lhe deu aqui. Você tem aqui. Jesus te salvou aqui, Jesus te perdoou aqui, Jesus te batizou com o Espírito Santo aqui, Jesus tem curado as suas enfermidades aqui, Ele tem sustentado a sua vida espiritual aqui, a sua família nasceu, cresceu, está sendo abençoada aqui. O que é que vai se ver lá em outro lugar? Coluna não muda de lugar. Seu nome é Jaquim, senão Boaz, por favor. Não muda de lugar. Coluna tem brilho, coluna tem firmeza, sustentação, coluna tem tamanho. Interessante, irmãos, não se faz coluna de bambu. Joel, você construiu muita casa, não se faz coluna de bambu, né? Não, né?
No mínimo, se tem madeira e não tem concreto, faz de aroeira, né? Uma árvore que sustenta, que dá sustentação, irmãos, a um grande peso, perfeitamente. Colunas, meus queridos irmãos, Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, Paulo fala dos apóstolos e ele diz que eles eram colunas na igreja. Meus queridos, na igreja nossa, nas congregações, nós temos verdadeiras colunas que nos dão sustentação até no nosso ministério. Na igreja nós temos um pequeno grupo que nós chamamos de círculo de oração, que não é muito grande, não é? Olha, você faz uma festa numa congregação, você chama para a festa, se tiver ali um guaranazinho, um bolo, vem uma multidão. Mas se disser, olha, amanhã o círculo de oração vai se reunir amanhã, às 9 horas da manhã, vem 15 irmãzinhas, 20 irmãzinhas, mas aquelas irmãzinhas dão uma sustentação tão grande na igreja. Quantas vezes você está em aflição e elas estão chorando nos pés do Senhor. As lágrimas daquelas irmãs, elas regam lá a presença de Deus. A vitória vem para a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor, porque são colunas na igreja do Senhor Jesus. Ah, glória a Deus. Quantos cooperadores nós temos, irmãos? Pessoas simples, até de cultura pequena. E olhe, meus queridos irmãos, você olha assim para a aparência, possivelmente você pode até se enganar, mas essas pessoas simples levantam-se para falar de Jesus, eles abrem a boca e Deus abre o céu. Aleluia. Às vezes o português não é o melhor, não há uma aristocracia na sua palavra, mas tem unção do Espírito Santo. A palavra sai daqui e vai alcançar o coração do ouvinte, vai alcançar o coração do irmão, vai confortar o coração do aflito, vai trazer consolação para aquele que chega desesperado na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ainda tem colunas na sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Estas colunas, irmãos, diz-nos aqui o texto, elas tinham na verdade brilho, elas tinham, amados, firmeza, tinham beleza, e interessante é que Irão, por ordem de Salomão, irmãos, colocou sobre essas colunas, irmãos, alguns fios, e colocou 200 romãs. 200 romãs. E eu fiquei pensando, além do brilho, além da firmeza, além da sustentação, irmãos, coluna também deve ter fruto. Aleluia. Coluna dá fruto, produz fruto da igreja. Sim, senhores. Olhe, meus queridos irmãos, esta casa é tão bonita. Vocês estão terminando ali uma obra gigantesca, não é? Glória a Deus. Eu pergunto, você recebeu quanto da prefeitura para fazer isso aí? Louvo a Deus, irmãos, do nosso ministério, amados, lá em São Paulo. Eu estou na diretoria do Belém há 55 anos. Eu fui 10 anos secretário, fui 7 o vice-presidente, estou há 38 como presidente. Durante esses 55 anos no Belém, nós nunca recebemos e nem permitimos receber um centavo, nem do município, nem do estado e nem da federação. Absolutamente não. Tudo que fazemos, irmãos, são produto dos frutos das colunas da igreja do Senhor. Aleluia. Ofertas, dízimos, bem administrados, irmãos, estes frutos, eles aparecem, porque, amados, as colunas que são colocadas como, irmãos, decoração. Essas luzes de Salomão ficavam no pórtico, era na entrada do templo. Eram colunas que tinham também beleza para ser admirada. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja do Senhor, glória a Deus. Eu olho para a igreja do Senhor, amados, e a beleza de cada crente. Aleluia. Porque o rosto do crente brilha. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto.
Quando se olha para uma igreja feliz, o semblante de cada irmão traduz para o pregador, para o pastor. Estou olhando para vocês, estou entendendo que esta igreja é uma bênção, porque semblantes felizes estão brilhando na presença do Senhor, com certeza dando frutos para a glória do Senhor Jesus. Meus queridos, eu concluo aqui as minhas rápidas palavras. Irmãos, creio que devo ser comedido, está um tanto tarde, porém eu quero desejar que o pastor Levi, que a diretoria desta igreja, irmãos, os nossos obreiros, que cada crente do Campo de Limeira seja uma coluna na casa do Senhor. Aleluia. Coluna que possa suportar vendaval. Pode soprar, não tem problema. Irmãos, coluna que está edificada na rocha, não tem problema, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode correr rio, pode acontecer o que acontecer, a coluna está firme no seu lugar, porque ela foi colocada ali por Deus como segurança para o trabalho do Senhor. Queridos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Quantas colunas tem aqui? Diga amém, irmãos. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, como foi bom receber o pastor Zé Wellington. Poderia falar até mais, porque somos tão felizes em recebê-lo aqui para falar conosco num dia desse tão especial, não é mesmo? Mas sabemos e entendemos os compromissos do pastor José Wellington diariamente. Estou sabendo que amanhã de madrugada ele já viaja lá para o norte do país. Vocês observam, numa idade como a dele, não é? 85 anos, e viajando de avião para cima, para baixo, e correndo. Imagine vocês que luta. Então, a chegada dele aqui para nós é uma grande honra e grande alegria. Muito obrigado, pastor Zé Wellington. Muito obrigado, irmã Marta. Deus abençoe vocês. Contem conosco, viu? Vestimos a camisa, a camiseta e tudo mais, viu? Em nome de Jesus, porque nós precisamos, e a igreja de Limeira está entendendo que é necessário nós mudarmos a história do nosso Brasil, com oração e com ação, em nome de Jesus. Enquanto a banda prepara ali, meus irmãos, o hino 400 para nós terminarmos, quero lembrar aos irmãos que a nossa festa continua. Amanhã estaremos recebendo aqui o pastor Eli Martins, da cidade de São Carlos, pastor da igreja ali na cidade de São Carlos, e receberemos aqui o coral e a banda da nossa congregação do Jardim Novo Mundo, pastor Eber. E todos vocês devem voltar amanhã, trazendo os amigos. Liga para aqueles obreiros que ainda não chegaram para virem, e amanhã nós estarmos aqui repletos com nossos obreiros aprendendo a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos concluir cantando este hino. Convidamos o pastor Roberto Cardoso para cantar este hino com a igreja. 400, é um hino curtinho, gostoso de se cantar, e logo após o pastor Joel Amanso estará orando, e o pastor Zé Wellington nos dando a bênção final. A palavra de Deus diz, e eu sempre tenho ensinado vocês, que o maior abençoa o menor, e o maior aqui hoje nós sabemos quem é, né? Então o pastor Joel Amanso vai estar orando, e o pastor Wellington vai estar nos abençoando finalmente. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Cantemos, irmãos, em Jesus, vivendo cada dia. Toda a igreja, adoremos ao Senhor, ao final dessa reunião tão boa, tão abençoada. Vamos louvar o nome santo do Senhor, cantando. Em Jesus
vivendo cada dia em Jesus. Eu tenho alegria em Jesus, ó doce harmonia em Jesus. Desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem incomparável em Jesus, no Deus tão adorável em Jesus. O mal não temerei em Jesus. A graça é infinita em Jesus. Ó bênção inaudita em Jesus. Minha alma é bendita em Jesus. Eu tenho salvação em Jesus. Não temo o mal e a morte em Jesus. Estou firmado forte em Jesus. Meu barco rumo ao norte em Jesus. Eu sempre hei de vencer. Fiquemos de pé, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, te louvamos por tudo quanto temos recebido nesta noite. Agora, Pai, despede-nos da tua paz maravilhosa. Acompanha o teu povo, Senhor, dirige a cada um debaixo da tua potente mão, guardando de todo o mal, dos perigos, dos acidentes. Coloca as tuas mãos sobre o teu povo, Senhor, e conduz pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É o que te pedimos, ó Pai, em nome e pelo amor do teu Filho amado, nosso querido Salvador. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada coração, e todos digam amém. Amém.